Hello, students do 7º ano. Aqui quem fala é a teacher Deusiane. Vamos dar continuidade às atividades do caderno base 2, na segunda parte, e iremos estar falando sobre as competências dessas atividades, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Os objetivos são analisar o alcance da língua inglesa em seu contexto no geral. E nossas habilidades trabalhadas dentro dos atividades propostas são analisar o alcance da língua inglesa e seus contextos no mundo globalizado, usando a língua inglesa como base de estudos. Então, vamos dar continuidade. Vamos ler o texto abaixo para responder as questões 4, 5, 6, 7 e 8. Primeira coisa, sempre que você observar um texto, observe a primeira coisa que lhe chama atenção, a imagem. Então, através da imagem, você vai saber qual é o assunto do texto. Depois, vamos pegar as palavras cognatas e observe aquelas palavras que você já conhece ou aquelas palavras semelhantes à língua portuguesa. Vai fazer o seu pré-vocabulário para depois entender o contexto em que se diz o texto. What is so great about having pimples? There are many reasons that people should be involved in pen pulling, but most importantly, it gives you an opportunity to learn about other countries and cultures. With the way the world is today with so many different cultures interacting on a daily basis, it's very important that we understand these different cultures and have empathy for where people are coming from. Understanding different cultures can help people get along and live in harmony. After all, the best way to get to know a place is not by a tour guide, but by a friend. Então, nós temos um texto e várias palavras conhecidas. Vamos às atividades. Exercício 4. A correspondência por meio de cartas é uma prática muito comum em vários países. A expressão em inglês utilizada para representar essa ação é pen pal. Em muitos casos, a língua usada para se corresponder é o inglês. Você já escreveu uma carta? Ou já recebeu alguma carta? Então, essa é uma pergunta pessoal. Se você já recebeu ou já escreveu alguma carta. Carta neste formato, né? Bonitinho, postada lá no correio, tá? Então, vamos ver a questão 5. Voltando ao texto, observe o que se pede nas atividades. Circule. O que é circule? Faça um círculo em 5 palavras cognatas, que são aquelas palavras em inglês que se parecem com palavras em português, tanto na escrita quanto no significado. E depois escreva-as aqui embaixo. Exercício 6. Sublinhe. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo da palavra no texto, onde demonstra uma razão muito importante para ser um amigo por correspondência, e transcreva aqui embaixo. Alguns programas de pen pal propõem a escrita e envio de cartas para crianças em orfanatos, escolas ou para idosos. O que você acha desta iniciativa? Você escreveria para alguma criança no orfanato? Ou de outra escola? Ou para algum idoso? De acordo com o texto, qual é a melhor maneira de se conhecer um lugar? Então, no texto se refere-se como que eu vou conhecer um lugar. Na questão 9, observe as 2 imagens. O que as imagens representam? Então,
o que tem de semelhantes nas duas imagens e o que tem de diferente nas duas imagens. 10. Marque as frases que você considera ser mais adequadas sobre o uso de um dicionário. Pode haver mais de uma alternativa. Ajuda a encontrar o significado apropriado para palavras novas e desconhecidas. Encontra biografias de pessoa famosa. Informa a escrita correta da palavra. Relata a curiosidade do mundo ou registra fato científico. Então, marque o X quanto eu uso um dicionário. Questão 11. Você costuma utilizar dicionários? Atualmente, utiliza mais versões impressas ou online? Então, como que você usa o dicionário? Neste formato ou neste formato? Preste bem atenção na questão 12. Questão 12 tem uma imagem representando um mind map. Hoje em dia é possível perceber a presença da língua inglesa em diversos lugares, como placas, vitrines, camisetas, objetos e ações. Observe o uso da língua inglesa na sua vida e a partir do exemplo ilustrado pela imagem abaixo. Construa um mind map, mapa mental. O que seria isso? Mapa mental. São aquelas palavras que estão lá na sua memória, que contenha palavras em inglês que você utiliza no seu cotidiano e que estão sempre presentes na cultura brasileira. Separe-as por categorias. Technology, que é tecnologia. Food, alimentos. Music, música. Clothing, vestimento ou roupas. Sports, esportes. Entertainment, diversão, entre outras palavras. Você pode construir o seu mind map em uma folha de caderno separada ou utilizar esse modelinho aqui. Aí vamos descobrir English around us. Inglês ao nosso redor. Nos esportes, stand-up paddle. O que seria o stand-up paddle? Clothing, fashion. O que seria fashion? Food, hot dog. Technology, print. Entertainment, spoiler. Então, são palavrinhas que nós usamos no cotidiano e que vocês também utilizam, falam. Hoje eu estou fashion. Eu comi um hot dog. Eu tirei um print da minha foto. Eu fiz spoiler no face da minha best friend. Eu usei o stand-up paddle. Então, vocês irão construir o restante das palavras de acordo com a classificação de cada uma delas dada aqui no Mind Map. Então, imagine que esse inglês around us é o seu cérebro e ele está pensando em palavras. Então, você vai escrever as palavrinhas aqui, mas em inglês. Podem utilizar o dicionário, tanto online quanto impresso. No exercício 13, você observe as palavras, escreve várias palavras em inglês que estão sendo usadas no Brasil. Quais destas palavras que você colocou no seu mind map que você já usava no dia a dia? E escreva aqui embaixo. Você prefere usar palavras em língua inglesa ou seus correspondentes em língua portuguesa? Por quê? Então, você tem que explicar por que você prefere ou escrever hot dog ou prefere escrever cachorro quente. Isso é só um exemplo. Pode ser para qualquer outra palavra que vocês utilizem. Na sua opinião, as consequências do uso das palavras em outras línguas na língua portuguesa são positivas ou são negativas? Se você dizer que são positivas, explique por quê. Se você dizer que são negativas, também explique por quê.
Então, estas são as nossas atividades da segunda parte do caderno 2 de inglês.